Pessoal, vamos falar das prévias do PSDB, que deu ruim lá o aplicativo de votação, tiveram que suspender as prévias, nada funcionou, isso está causando um problema enorme, mas tem um lado positivo, eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Bolsodias, reeleito pelo Centrão, Duque Silver, Gabigol ANCAP, Lampião Libertário e novo GTA está mais bugado que o site ancap.su. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que assiste nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei sobre esse tema lá no meu outro canal, no meu canal Safe Source, que é onde eu falo sobre segurança da informação e coisa e tal, porque isso daí não deixa de ser um problema de segurança da informação, né? Indisponibilidade de sistemas é um problema de segurança. A disponibilidade é uma característica que os sistemas precisam ter e que é exatamente muito crítica, principalmente em sistemas chamados sistemas de missão crítica, ou seja, sistemas que têm que funcionar durante um período, que é o caso de um sistema de votação, né? Então, a instabilidade, as prévias do PSDB aconteceram no domingo, mas começaram já com muitos problemas. Havia um grupo de pessoas que votaria presencialmente num centro de convenções lá em Brasília, quem é deputado, quem é o pessoal mais graduado lá do sistema, do PSDB, todo mundo votou sem problemas, mas o pessoal filiado ao PSDB, são 44 mil pessoas no Brasil todo, votariam através de um aplicativo do celular que foi desenvolvido por um grupo lá da Federal do Rio Grande do Sul. E esse aplicativo não funcionou no dia. No dia as pessoas tiveram um monte de erros, demora, timeout, não funcionava de jeito nenhum. Apenas 4% das pessoas conseguiram votar no aplicativo. Então foi realmente um negócio bastante crítico, foi uma coisa bastante sensível, e eu expliquei lá no meu outro canal sobre segurança da informação que isso pode ser duas coisas. Pode ser falha em testes prévios lá pela equipe que desenvolveu, porque certamente esses aplicativos de missão crítica, eles têm realmente uma necessidade de você ter redundância, de você ter controle, coisa e tal. Porém, pode ser também um ataque, pode ser que realmente alguém tenha feito um ataque de denial of service sobre o sistema, ou seja, mandado um monte de requisição falsa para o sistema, de forma que ficou ocupando os servidores, e assim não conseguem fazer, a pessoa legítima não consegue fazer a votação, né? Pois bem, foi um fiasco completo esse negócio do PSDB. Eu avaliei a questão técnica lá no meu outro canal. Aqui eu vou falar sobre a questão política, né, sobre o quão ruim foi isso. Mas antes de falar sobre a questão política, eu tenho que falar sobre algumas coisas técnicas que ainda estão ruins. Olha só, o PSDB tomou uma decisão radical nesse caso, que foi contratar um outro aplicativo. Eles tinham feito um aplicativo, pagaram 1,6 milhão de reais pelo aplicativo de votação, que foi desenvolvido pela Federal do Rio Grande do Sul, e, no entanto, decidiram contratar um outro aplicativo, porque o de lá não está funcionando. E aí, o novo aplicativo também não teve resultados satisfatórios, segundo os testes deles. Ou seja, eles estão com um problema de fato, tá? Veja, em tese, um aplicativo de votação é a coisa mais bunda do mundo, porque, pensa bem, o cara vai clicar num número, são 3 candidatos, é o Dória, o Leite e o Arthur Vigílio, são os 3 candidatos, escolhe um número, o cara vai lá e soma um num contador. É a coisa mais bunda do mundo em termos de votação. Qual que é o desafio de todo o sistema de votação? É a identificação e autenticação do eleitor. E é isso que é o problema aqui. Aparentemente o aplicativo tem um mecanismo de reconhecimento facial para você mandar uma foto ou alguma coisa sua, ou um vídeo seu, para ser reconhecido lá pelo servidor, e isso implica realmente uma quantidade significativa de dados transitando, né? Então, eu não sei detalhes do desenvolvimento técnico desse sistema, eu sei que existem alguns sistemas que fazem isso à distância, ou seja, não é aquele reconhecimento facial feito pelo seu celular, que é feito localmente, não é esse. O sistema deles captura um vídeo ou alguma coisa do seu rosto, manda para lá, e lá eles fazem a validação e checam se você é quem você está dizendo que é e coisa e tal, né? E aparentemente essa parte da autenticação é que gerou o maior problema, que congestionou o aplicativo de toda forma. Segundo eles estão dizendo aqui, o aplicativo ficava hospedado na Azure, que é um sistema de nuvem da Microsoft que é muito bom, funciona muito bem. E a Azure ela tem uma proteção até contra ataques de denial of service, porque justamente eles têm a capacidade de replicar aquela máquina N vezes, de forma que se uma pessoa está acessando, se tiver um número grande de acessos, aquilo vai simplesmente ser replicado para outras máquinas e vai evitar assim que a pessoa legítima não consiga
acessar o sistema. Mas veja, isso não é tão simples quanto parece, porque para o seu aplicativo ser replicado dessa forma, ele precisa ser construído de uma forma stateless. Ele não pode manter condição de estado, não pode manter nada na memória, porque pensa bem, uma requisição pode ir para o servidor A, a segunda requisição pode ir para o servidor B. Então, no final das contas, um não sabe que o outro existe, ele tem que ser tudo tratado de forma stateless. Isso não é uma coisa simples de fazer. O que pode ter acontecido é justamente uma falha nesse tipo de implementação. A gente não sabe, não tem detalhes, né? Enfim, agora vamos pedir investigação sobre um possível ataque ao aplicativo de votação. É uma das possibilidades, pode ser que tenha sido um ataque mesmo, mas veja, se eles fizeram testes e os testes não foram satisfatórios, significa que o problema não era bem ataque não, foi teste, foi o aplicativo mesmo que tinha alguma falha no seu desenvolvimento. Mas, por bem, isso tudo eu já falei lá no meu vídeo, lá no Safe Source, não vou... Estou falando aqui só para dar uma complementada e coisa e tal, mas o importante é a gente ver o aspecto político disso daí, né? O PSDB, como eu falei para vocês, ele foi o grande derrotado com a vitória de Bolsonaro em 2018. Ele é o caso clássico de alguém que teve perdeu espaço político. Você tinha o PT, a esquerda sempre foi assim, Bolsonaro incorporou agora o antipetismo, e o PSDB, que realmente não deixa de ser culpado pela situação, afinal eles perderam para o PT durante inúmeras eleições aí, então não tenho o que falar. O fato é que eles perderam espaço político, e isso gerou um problema muito grande. O pessoal está colocando aqui corroído pelo bolsonarismo, mas não só pelo bolsonarismo, né, pelo petismo também. Perdeu gente para o PT, como por exemplo o Alckmin. O Alckmin está cheio de namorico com o Lula. No final das contas, o problema do PSDB é que ele ficou justamente no meio do espectro político. É centro-esquerda, certamente, mas no final das contas ele está ali dividido entre o Lula e o Bolsonaro de um lado e do outro, e no final das contas está perdendo relevância por conta disso, né? Bom, o fato é, isso daqui tende a gerar um problema grande para o PSDB. Ele já estava meio rachado, corre o risco de rachar completamente, de acabar como força política relevante num país, né? Não é à toa, não é por outro motivo que o PSDB sempre foi um dos maiores críticos de Bolsonaro, sempre brigou o máximo com Bolsonaro, justamente porque ele sabe que a expectativa deles é que Bolsonaro naufragasse igual o Collor naufragou lá no governo do Collor. Bolsonaro não naufragando, chegando a uma reeleição, o PSDB deixa de existir, deixa de ter relevância política, acaba completamente. Então realmente é uma situação complicada que eles estão. Aqui o El País fala sobre o bolsonarismo corroendo, mas na verdade é corrosão dos dois lados, como a gente sabe. E o lado positivo dessa história toda é que gerou uma desconfiança grande sobre votação por celular. Tá? Seria impossível o TSE implementar a votação por celular para essa próxima eleição agora. Está muito em cima da hora. Mas não é de todo impossível imaginar que isso fosse oferecido em mais longo prazo como uma alternativa para as pessoas votarem. E veja, a votação por celular tem algumas das mesmas características daquela votação por carta não assinada que aconteceu lá nos Estados Unidos e que foi a grande responsável pela vitória do Biden, né? Você começa a ter um monte de falhas que permitem pessoas votar ou comprar votos de outras pessoas. É muito simples, na verdade. Na verdade, com carta é mais simples, mas com celular não é impossível. Você chama a pessoa, se a pessoa quiser receber um trocado, ela vai lá na sua casa, ela vota na sua frente, então você vê ela votando ali no candidato que você quer e você dá o dinheiro para ela. Pronto, não tem nada de... Ah, mas é a pessoa mesmo, ela faz a autenticação ali, bota o celular na frente dela, faz a votação, vota e depois você paga ela. Pronto, está um voto computado lá que foi comprado, né? Coisa similar pode ser feita, e foi feita lá nos Estados Unidos, com votação por e-mail, né? O pessoal que colhia votos por e-mail, comprava o envelope para votar e votava no lugar das pessoas, né? Se você não tem nem assinatura para verificar, olha que coisa. Enfim, realmente uma vergonha completa para o PSDB. Resta saber se o PSDB vai conseguir sobreviver a isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta.
Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre as eleições no Chile, porque tem algumas informações que a gente não tratou ainda que são interessantes. Hein? Por exemplo, a expressivo aumento da direita, tanto na Câmara quanto no Senado chilenos. Essa notícia foi sugerida por Gado da JJ Liber. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, a gente já falou sobre a expressiva vitória do Kast lá no primeiro turno das eleições chilenas, embora os números percentualmente não pareçam dar muita vantagem a ele, né? Foi 27% para o Kast e 25% para o Boric. Quando você observa a evolução dos números e principalmente o fato de que a outra candidata da esquerda que havia, a Insana, o Jasna, agora eu não lembro o nome dela, uma outra candidata da esquerda que tinha lá, que estava também na disputa, ela totalmente emagreceu no finalzinho, né, perdeu muito voto no finalzinho, indicando que muita gente passou a votar no Boric justamente para tentar contornar, muita gente da esquerda votou no Boric para contornar o fato de que ele estava atrás do Kast nas pesquisas, né? Então isso indica que houve realmente a quantidade de votos que o Kast teve foi muito significativa. Por quê? Porque ele ainda tem agora mais 25% dos votos dos outros candidatos da direita, que embora a transferência de voto a gente sabe não é uma coisa direta, mas a tendência é esse pessoal migrar para o Kast. É o que mostram também todas as previsões que ele deve ganhar com certa tranquilidade no segundo turno, né? O segundo turno do Chile é lá no dia 19 de dezembro, mas até lá pode acontecer muita coisa, mas tudo indica que vai ser uma vitória do Kast lá no Chile, né? Bom, mas um outro fator que a gente não chegou a comentar anteriormente é justamente que também nessa eleição houve uma renovação da Câmara e do Senado, né? Tal como aqui no Brasil, lá também eles fazem, o primeiro turno já decide a Câmara e o Senado, o segundo turno fica só para as eleições executivas, né? Para os postos executivos, né? Então a gente já tinha falado sobre o Kast, né, 27 a 25 e coisa e tal, beleza, já falamos sobre isso. A grande questão é, desde a redemocratização, que a direita não tem tanta representação no Senado chileno, tá? Até os anos 90, lá no Chile, havia senadores indicados, famosos senadores biônicos. Tivemos isso aqui no Brasil também, né? Haviam senadores que eram eleitos e haviam senadores biônicos, que o governo indicava aqueles senadores. Então, isso acabou lá no Chile na década de 90 e desde então o governo nunca a direita teve maioria no Senado, o que, lógico, gera um problema de governabilidade. Lá eles têm um problema similar ao nosso aqui do Brasil, desse presidencialismo, que no final das contas o presidente tem que compor com o Senado e coisa e tal, com a Câmara, com o Parlamento. E da mesma forma, isso envolve um monte de negociata, é a mesma coisa. Na América Latina, meu amigo, não tem muita diferença não. A verdade é que, de qualquer forma, pela primeira vez, a esquerda sempre foi maioria no Senado, sempre foi maioria na Câmara, mas chegou-se a um empate agora. Pelo menos o próximo governo vai contar com a metade ali do parlamento a seu favor. É lógico, vai ainda precisar convencer alguns independentes, o centrão de lá, o centrão, como sempre, fundamental nesse troço, para poder governar, para poder passar alguma coisa, mas já é uma vantagem, já indica, do ponto de vista ideológico, uma mudança na composição de lá. O Senado nunca tinha tinha tanta gente de direita, empatou, ficou meio a meio, e na Câmara também houve um meio a meio aí entre direita e esquerda, né? Embora na Câmara isso já tenha acontecido antes. Não é a primeira vez que isso acontece, mas de qualquer forma indica que duas coisas. Primeiro, que o próximo presidente vai ter que negociar, não importa quem seja, mesmo sendo o Kast, ele ainda vai ter que negociar ali com o pessoal do centrão de lá também, não tem jeito. Mas de qualquer forma é uma coisa que mostra aquela coisa que eu digo que é o mais importante dessa história toda. Eu falo muito de eleição, de político, de votar aqui, porque é um assunto interessante. Eu acho que ANCAP, que não se toca nesse tipo de coisa, que ignora a política totalmente,
tá fechando um olho para a vida. O fato é que essas coisas importam para a gente acaba sendo afetado por essas besteiras todas que esse pessoal faz lá. Mas o que eu digo sempre é, o mais importante dessa coisa toda de você acompanhar o cenário político é você ver justamente esse tipo de mudança em termos de pensamento das pessoas. É o que eu falo sempre pro pessoal. Gente, alguns anos atrás aqui no Brasil, se você falasse em privatização, o candidato que falasse em privatização era execrado nas urnas. A esquerda tinha conseguido de tal forma uma unanimidade nos meios de comunicação para fazer a cabeça das pessoas, que o pessoal considerava a privatização uma coisa do tipo, ah, não, é um roubo, um absurdo, não sei o que lá. Foi preciso a informação descentralizada, mesmo depois da privatização do FHC. Tá? O FHC privatizou e nego continuou achando privatização ruim, mesmo com o sucesso que foi a privatização da telefonia, por exemplo, porque, vamos combinar, eu sei que as empresas de telefonia no Brasil são um oligopólio absurdo, cheio de problemas. Agora, compara isso com o que era antes, na época das estatais. Da Telerge, da Telesp, Telemig, pelo amor de Deus, é muito melhor, caramba. Não, e ainda tem gente que fala assim, ah, não, mas foi a mudança para o celular. Não, meu amigo. Celular já existia antes. Eu tive celular da Telerge celular. É uma porcaria, tal como você imagina. Hoje em dia, ainda tem problemas? Tem inúmeros problemas, mas não tenha dúvida, foi a privatização que melhorou a telefonia no Brasil. Mas enfim, mesmo com isso, continuou sendo um palavrão falar em privatização aqui no Brasil, e com esse negócio todo, é importante notar realmente isso, como o povo começou a perceber os erros da esquerda. Esse negócio de centralizar no governo é um absurdo. Tudo que é colocado no governo vira alvo de negociata, vira alvo de corrupção, vira alvo de malversação de recurso, passa a ser coisa política, puramente política. E é por isso que nada que tem no governo funciona. SUS não funciona, educação pública não funciona, nada que tem no governo funciona. É por isso que eu falo, principalmente essas coisas mais importantes como saúde e educação, jamais deveriam estar na mão de políticos. A gente tem que lutar pela privatização do SUS, pela privatização do MEC. Acabar com isso, quebra, vende, para. Porque se está no mercado, está funcionando. Se está na mão de político, meu amigo, vira negociata política. Enfim, isso que é o mais importante, é saber que a população está acordando, está indo na direção correta. É o que eu falo, eleição, meu amigo, pode dar à esquerda. Pode, porque a esquerda não conta só com esse negócio de voto. Eles já deram mais de exemplos de que essa questão de democracia para eles democracia quando eu ganho, ditadura quando eu perco. É sempre assim, né? Para eles o que interessa, democracia é o lado deles, é o que eles chamam. Não importa quem é que o povo quer de verdade. Para nego fraudar a eleição, para eleger gente de forma indevida, tá cheio de exemplo por aí. Evo Morales, Alberto Fernandes, nego fez de tudo, Joe Biden. Agora, no final das contas, não interessa. O governo pode ir para a esquerda. O que interessa é a população. E a população está fugindo da esquerda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre uma agência de checagem de fato, a agência Lupa, que propositalmente colocou no Twitter um monte de fake news outro dia. Vamos entender esse assunto e como isso mostra que, na verdade, essas agências são agências de left-checking, de checagem de esquerda, não agência de checagem de fato, né? Essa notícia foi sugerida por Belo Horizonte, o próximo Ancapistão, Uso Vermelho para Comer as Petistas, Min Peter Turguniev, Rodolfo Andrello. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a agência Lupa, que é uma agência de supostamente checagem de fato, que a gente critica muito aqui. Veja, eu não tenho problema nenhum em você ver que existem fake news na internet e coisa e tal. Isso existe mesmo. Existe fake news na mídia tradicional também.
tem fake news em tudo quanto é lugar. O meu problema que eu tenho é que essas agências de checagem de fato que existem por aí são absolutamente tendenciosas. E isso aqui escancara a parcialidade dessas pessoas. Porque pensa bem, o que é uma fake news? Tipicamente é uma notícia que a pessoa postou porque aquilo vai de encontro, aquilo reforça a sua ideologia, então a pessoa lê a notícia, acha que é verdadeira, por quê? Porque aquilo está de encontro ao que ela pensa realmente sobre a coisa, e daí ela publica aquilo, só que sem verificar, sem checar antes. Isso é a origem da fake news. O problema da fake news na internet é esse, porque muita gente compartilha sem checar se aquela notícia é de fato verdadeira. Se ela reforça a sua ideologia, se ela fala o mesmo que você pensa, então você acaba compartilhando aquilo. E foi exatamente o que fez essa agência de supostamente checagem de fato, que foi a agência Lupa, que fez isso no Dia da Consciência Negra. Eles apagaram o post original, tá? Mas eles fizeram, pelo menos tiveram a decência de fazer uma retratação aqui explicando os questionamentos que foram colocados aqui de vários dos termos que eles colocaram, né? A ideia dele, segundo ele, é que tudo é racismo. Adivinha, exatamente é o que eu falo. São agências de left checking, são pessoas que enxergam o mundo pela ótica da esquerda. Então elas naturalmente acabam vendo muitas fake news da direita, acabam vendo coisas que são verdade, mas que como tá com a visão da direita, eles taxam como fake news, e ao contrário, quando é alguma coisa com a visão da esquerda, mesmo sendo notícia falsa, eles passam para frente com a maior facilidade. Aquilo bateu, aquela pessoa da agência olhou aquilo, olha que lindo, é isso mesmo, tá de acordo com o que eu penso, pá, bota no Twitter. É exatamente essa a origem da fake news. E é exatamente por isso que agências de checagem de fato não devem ser usadas. Não faz sentido, não faz diferença nesse negócio. Ou as pessoas checam por conta própria, ou a fake news vai andar mesmo, não tem como evitar. O único filtro possível para fake news é no indivíduo, é na pessoa que recebe a informação. Todos nós devemos ter mais cuidado com isso, tá? Eu busco sempre checar as notícias que eu faço aqui, mas eu já caí algumas vezes, já falei algumas coisas que eram erradas, que eu descobri depois estavam erradas. Eu me retrato sempre que eu faço isso, mas é inevitável. O problema todo é o seguinte, eu faço isso, eu não digo que sou uma agência de checagem de fato. Eu sou uma pessoa parcial, todo mundo sabe a minha ideologia, eu sou ANCAP, eu estou aqui falando sobre libertarianismo, então eu não estou fingindo que sou imparcial. Isso que eu critico nesse tipo de agência. Eles se retrataram, ok, perfeito, é o mínimo que deveriam fazer. Mas o problema é que isso daqui mostra justamente como que eles estão errados por natureza, porque eles se propõem a ser a checagem de fatos. Enfim, vamos entender o que aconteceu aqui, né? Então ela botou no Dia da Consciência Negra, ela botou vários termos que teriam origem racista. E o fato é que muitos desses termos que eles colocaram aqui não têm origem racista de forma nenhuma, né? Então, por exemplo, o Leandro Narlock aqui, ele questiona alguns desses pontos, mas vários pontos foram questionados, tá? Eles próprios colocam aqui várias refutações de outros historiadores e coisa e tal, para não ter dúvida. O fato é que a origem etimológica de palavras é uma coisa controversa, tá? Tem algumas palavras que é muito simples você saber de onde surgiu aquela expressão, aquela palavra, mas tem outras situações que não é bem assim não, que é bem mais complexo, tem teorias divergentes sobre isso, né? Um caso clássico é a chamada feito na coxa, né? Que seria, segundo dizem algumas pessoas, alguma coisa do tipo, não, que é porque os escravos faziam as telhas com cerâmica nas coxas e coisa e tal, e daí saía mal feito no final das contas, e o pessoal mostra que, né, tá aqui, nas coxas, né, feitas de argila, moldada nas coxas de pessoas escravizadas, e o pessoal mostra que isso é uma balela, porque a pessoa precisaria ficar 12 horas com aquela coisa de argila nas pernas, e ia precisar de uma quantidade enorme de pessoas para fazer isso. Não faz sentido nenhum essa expressão ter surgido daí. Além disso, olha o tamanho das telhas coloniais, elas são enormes, é muito maior do que a coxa de uma pessoa. No final das contas, isso aqui não é novidade, tá? Não, essa expressão das coxas não existiu disso. Se houve alguma pessoa que alguma vez na vida tentou moldar telha na coxa, meu amigo, fez muito, muito ruim isso daí. As telhas coloniais eram moldadas em troncos, o que todo mundo já sabia disso. Inclusive, olha só, se você pegar aqui, essa matéria da Veja é de 2013, tá? Aqui, ó, publicado em 9 de outubro de 2013. Então não é nenhuma novidade, não.
o pessoal falando isso daqui, coisa e tal, e eles explicam aqui que, não, mas supostamente então as telhas ficavam mal feitas porque eram nas coxas, mas não tem isso, ninguém fazia isso. Ou se fazia, ninguém fazia isso em larga escala, né? Agora, qual que é a origem então desse termo? O que quer dizer das coxas? O cara aqui está falando, o Cláudio Moreno, que é um colunista do jornal Zero Hora, aposta na motivação sexual, que era também a explicação que eu tinha disso daí, né? Que é a pessoa que, você sabe, a mulher em tese pode engravidar mesmo que o homem ejacule nas coxas, né? Que seria uma coisa meio mal feita, apressada e coisa e tal. Então, essa é a origem do termo nas coxas, feito de qualquer jeito, feito sem ser da forma apropriada, né? Enfim, não tenho certeza que é isso, tá? Ele está corroborando aqui o que eu imaginava também dessa expressão, mas, enfim, é isso daí. Isso que é o que significa. Parece que tem até uma outra expressão que hoje em dia é menos usada, que é em cima da perna. Significa basicamente a mesma coisa, né? A pessoa pode fazer um filho também, a mulher pode engravidar com uma ejaculação em cima da perna ou nas coxas e coisa e tal. Não é muito comum de acontecer, mas pode acontecer. E é justamente daí que surge essa expressão nas coxas, não tem nada a ver com escravidão, com racismo e coisa e tal, né? Mas não para aí. Tem várias outras coisas, domestics, né? Que doméstica seria uma expressão racista, porque eram empregados domésticos, eram escravos que ficavam dentro de casa. Não. Doméstico é muito anterior até à escravidão brasileira. A palavra doméstico, referente a coisas de casa, já existe há muito tempo, né? Então não tem nada a ver com isso daqui. Criado mudo, que o pessoal inventou uma história que o escravo ficava segurando a coisa para o patrão e não podia falar nada, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida que haviam escravos que faziam coisas terríveis, isso é uma coisa que eu condeno. Eu acho que é uma das maiores vergonhas que a gente tem na nossa cultura é um dia ter havido escravidão aqui no Brasil, não tenha dúvida. Foi um dos grandes, o Brasil foi um dos grandes centros de escravidão. Havia escravidão em toda a história da humanidade até pouco tempo atrás. Escravidão sempre foi uma coisa cultural na história da humanidade. Mas a gente precisa reconhecer que a escravidão no Brasil foi particularmente ruim em relação ao mundo todo. Até no Egito Antigo, em lugares que havia escravidão na África, havia, mas não havia com o número de pessoas que havia aqui no Brasil, até mais do que nos Estados Unidos. Então realmente é uma vergonha, é uma mácula enorme isso na nossa história, mas felizmente uma mácula que a gente superou, né? E querer colar qualquer coisa como sendo isso também é um absurdo, é um erro. Criado mudo seria porque o criado tem que ficar segurando as coisas pro patrão lá, o escravo ficava segurando sem poder falar nada. Também não procede. Isso vem da tradução de dumbwaiter, que é um elevador pequeno de mansões que era usado para transportar pratos e refeições e que chegou no Brasil no século XIX por influência da decoração importada da Inglaterra. Então, na verdade, era um elevadorzinho para você levar esse negócio. No final das contas, não quer dizer nada, né? E um ponto importante que o Narlock coloca nesse artigo dele, que eu acho que é bem relevante realmente. A primeira ocorrência do termo criado, com sentido de funcionário doméstico, é do século XIII. Então, ou seja, a ideia de você associar criado com racismo, com escravidão, que é uma coisa que aconteceu depois da criação da palavra criado, isso mostra, na verdade, que a pessoa que fez essa associação ela é racista. Ela está imaginando essa ligação, que não é uma ligação que não existe na prática, né? A mesma coisa com doméstica, como a gente já falou, uma coisa de casa é algo que já existe há muito tempo. Então, no final das contas, a própria agência Lupa colocou aqui várias refutações que recebeu dos termos que ela usou, né? E no final das contas não tem, a maior parte dessas palavras não tem uma origem etimológica definida, clara e coisa e tal. Então, eu acho uma besteira esse negócio de querer forçar a língua, forçar expressões. Realmente, não tenha dúvida, algumas expressões acabam sendo estigmatizadas com o tempo, mas sinceramente acho esse esforço da esquerda de querer forçar essa coisa, de achar tudo, racismo em tudo, ver tudo como origem de racismo, patriarcado e coisa e tal, é aquele negócio, a gente sabe qual é a origem disso, né? É a origem na teoria crítica marxista. Se você não sabe o que é teoria crítica, é importante você saber. Vai lá no Visão Libertária, tem um vídeo meu em que eu explico em detalhes por que a teoria crítica marxista existe, como que isso tudo surge de lá e qual que é o objetivo final desse troço. Não é coisa boa, tá? Nobre da agência Lupa ter feito uma meia-culpa aqui, ter feito uma errata e corrigido o que ela própria falou, mas lembra,
Se o que ela propõe ser feito é justamente ser uma agência de checagem de fatos, essa situação mostra exatamente por que a agência de checagem de fatos não resolve problema nenhum. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o Joe Biden liberando as reservas de petróleo lá nos Estados Unidos para tentar baixar o preço da gasolina, né? Será que isso é uma coisa efetiva? Isso pode ajudar alguma coisa? Né? E por que o Brasil não faz o mesmo, não libera as reservas dele de petróleo para baixar o preço da gasolina? Adivinha por quê? Essa notícia foi sugerida por Marcola Libertário, a tribo de cannabis da Venezuela. Faça seu Crupix. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bem, o Brasil não libera suas reservas estratégicas de petróleo porque ele não tem nenhuma. Ou se tem, é muito pouca coisa, né? Essas reservas estratégicas de petróleo é um conjunto, né, uma quantidade de petróleo que os Estados Unidos e vários outros países do primeiro mundo guardam para caso de uma guerra, de uma coisa assim, né? Lá nos Estados Unidos, se não me engano, equivale a 1 ano de uso de petróleo, de importação de petróleo. Ultimamente isso não é mais nem tão crítico lá nos Estados Unidos, porque vocês sabem, os Estados Unidos já é autossuficiente em petróleo atualmente, mas de qualquer forma muitos países do mundo ainda têm essa demanda, essa questão de depender dos países do Oriente Médio, que são os grandes produtores de petróleo, a OPEP. E imagina-se, por exemplo, se você entra com uma guerra contra algum país produtor de petróleo, você pode ficar sem petróleo, né? Isso é uma coisa trágica realmente para o país, então você tem essa reserva estratégica de petróleo. O que o Biden resolveu fazer? O Biden está brincando com aquela coisa de socialista, de dizer que a culpa do aumento de preços é do comerciante que está sendo ganancioso, né? Mesma coisa, mesmo papo do Sarney, do Alberto Fernandes da Argentina. O governo injetou dinheiro na economia, louco, imprimiu dinheiro à vontade, jorrou dinheiro na economia. Ah, não, mas a culpa é o comerciante, caramba, cara ganancioso, querendo ganhar mais dinheiro. Não, meu amigo, a culpa da inflação é o governo que imprimiu dinheiro. Lembra, inflação não é o mesmo que aumento de preços. Inflação é justamente quando o governo imprime dinheiro e joga no mercado, e daí isso causa um aumento de preços. É o que está acontecendo agora. A gente já vai para o terceiro, quarto pacote trilionário de estímulo do Biden, jorrando dinheiro na economia. Evidente que o preço da gasolina vai subir. É a inflação mundial que a gente está vendo por aí. Um monte de governo está imprimindo dinheiro loucamente, com isso os preços estão subindo. E o petróleo, no caso, como é justamente uma commodity que é mundial, é negociada mundialmente, isso fatalmente causa esse tipo de problema, né? O Biden tinha falado não que ia fazer uma investigação de por que os postos estão aumentando o preço da gasolina. Ah, porra, eu vou te poupar esse trabalho. É você que é o culpado, é você com esses pacotes de estímulo que está causando esse aumento do preço. Pô, pronto, resolvido o problema. Mas enfim, é lógico que o político não vai falar isso, né? Vai falar, não, a culpa é do empresário malvadão, é aquele negócio, o fato de eu estar imprimindo dinheiro loucamente aqui, desvalorizando o dinheiro, não quer dizer nada. Bom, mas então, aí ele resolveu se sair com uma outra alternativa, né? Vamos liberar reservas estratégicas de petróleo e coisa e tal, né? Afinal, oferta e demanda. Se tem mais oferta de petróleo, deve cair o preço, né? Em tese, isso funcionaria, né? Até funcionaria. O problema disso é o seguinte, a quantidade de petróleo que ele liberou total, quer ver? Na verdade, não foi só os Estados Unidos, não, tá? Eu acho que tem numa outra reportagem dessas aqui, ó. 50 milhões de barris os Estados Unidos, a Índia 5 milhões de barris, o Japão vai liberar 5 milhões de barris, China 7 milhões de barris, Coreia do Sul na casa de 3,5 bilhões de barris e coisa e tal. Agora eu fiquei na dúvida aqui, botou bilhões aqui, é isso mesmo? Deve ser milhões, hein? 1,5 milhões de barris do Reino Unido, né?
Olha só, isso tudo aqui, aí você fala assim, caramba, né, vamos botar um monte de petróleo no mercado, né, coisa e tal. Isso aqui corresponde a 11,5 horas do consumo mundial de petróleo. É isso aí. Menos de um dia. Menos da metade de um dia de consumo mundial. Lembra, esse mercado é o mercado mundial. Então, quando você libera barris de petróleo no seu país, não está liberando só para o seu país, está liberando para o mundo todo. Esse pessoal todo fazendo isso, no final das contas, vai dar alguma coisa? Pode dar, mas na verdade não vai fazer muita diferença. Então, é o que a gente já viu. Os países liberaram as reservas, mas o petróleo voltou a subir. Já subiu de novo depois dessa liberação da reserva, desse negócio todo. Aqui, ó. O volume de petróleo que deverá ser liberado por 6 países representa pouco mais da metade do consumo global diário. Aqui está dizendo que é um pouco mais da metade, ou seja, seria um pouco mais de 12 horas de consumo de petróleo no mundo. Eu tinha visto em algum outro lugar que era 11 horas, alguma coisa, mas está por aí, tá? Ou seja, o importante é isso. Não é nem um dia de gasto de petróleo que foi liberado nisso daí, embora tenha um aumento da oferta, essa oferta é ridícula, esse aumento de oferta é ridículo, não vai fazer diferença nenhuma, vai continuar sendo apenas e meramente uma coisa política. Para o Joe Biden falar, tá vendo? Eu liberei as reservas estratégicas e mesmo assim esses comerciantes gananciosos e coisa e tal. Mas lembra, mas o dinheiro que ele imprimiu, que ele tem imprimido esse tempo todo, continua lá, firme e forte, continua sendo impresso, né? Esse é o grande problema, muito mais do que qualquer choque de oferta, choque de demanda, coisa e tal. Houve também isso, né? Vocês sabem, com essa questão da pandemia, muita gente deixou de investir, e a tendência daqui para frente é cada vez piorar mais, tá? A gasolina tende a subir cada vez mais de valor, sabe por quê? Por conta dessas brincadeiras do pessoal das mudanças climáticas, ESG, COP26, essas besteiras. Aí os países começam a falar, não, vamos proibir carros a gasolina em 2050. Aí o cara que está planejando fazer algum investimento em empresa petrolífera hoje, o que ele fala? Não, para mim fazer esse investimento hoje, eu teria que ter 100 anos de operação da minha empresa para recuperar esse investimento. Então, se não vai ter mais carro a gasolina em 2030... acabou, porra, não vou investir esse troço. Então começa a cair os investimentos nessa área de produção de petróleo, de refino de petróleo, de um monte de coisa. Essa indústria é uma indústria que é multimilionária, evidentemente, gira muito dinheiro, mas requer muito capital. Ela requer muito capital de investimento antes para gerar o lucro depois. Então, no final das contas, havendo essa coisa, um futuro incerto, não vai ter mais demanda por petróleo daqui a alguns anos, né, por conta desse pessoal apavorado aí, né, caindo na lábia de político. Então acaba caindo o investimento, quem vai pagar o preço disso, adivinha, é você. Você que vai pagar o gás, se acostuma, tá? O gás vai estar cada vez mais caro, a gasolina vai estar cada vez mais cara, e a culpa é da Greta e desse pessoal verde que está dizendo por aí, não, porque tem que parar de usar combustível fóssil, não sei o que lá, parar de usar petróleo, coisa e tal. Quem vai pagar o preço dessa história, meu amigo, é você mesmo, pode ter certeza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a filiação do Bolsonaro ao PL, tá? Que parece que vai sair agora dia 30. Vamos entender o que está acontecendo ali. Essa notícia foi sugerida por Joe Biden na ilha de Jeffrey Epstein, Pinóquio, atropelo comunistas com minha variante, eu comi a Dilma, Duke Silver, o exterminador do teu furo, açúcar azulado e eu invento os nomes das operações da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse negócio do Bolsonaro no PL teve uma reviravolta aí no meio do caminho, parece que Bolsonaro e o Valdemar lá do PL tinham acertado já a filiação dele no início do mês, seria no dia 22 de novembro, mas de repente a coisa deu uma desandada, Bolsonaro falou que não estava nada certo ainda.
Quer dizer, na verdade, é bom lembrar que logo no início, quando falaram a primeira vez, Bolsonaro deixou claro que estava 99% certo, não estava 100% certo. E, de fato, parece que a gente levantou na época que o problema ainda era alguns estados que tinham interesse em apoiar, alguns estados o PL tinha interesse em apoiar candidatos da oposição, sendo o mais problemático deles São Paulo, né? Então a coisa desandou, o antagonista até soltou um negócio que haveria uma briga, um vai tomar no cu aí de um para o outro, um negócio assim, mas na verdade parece que nada disso aconteceu, foi só mais uma barrigada lá do pessoal. O que aconteceu de fato foi a continuidade da negociação, né? Bolsonaro, negociação é aquele negócio, no momento que você assina o contrato, meu amigo, ali acabou a negociação, o que está no contrato, está no contrato. Então, realmente é uma coisa complicada. Se o Bolsonaro não estava 100% certo do que queria, evidentemente o processo correto é primeiro negociar para depois assinar. Esse negócio de, não vamos assinar de uma vez o contrato aqui, depois a gente acerta os detalhes, isso nunca funcionou na história da humanidade. Como eu falei para vocês já, existe essa urgência do Bolsonaro em achar um partido, porque pelas regras brasileiras, pela lei brasileira, você precisa estar associado a um partido para concorrer. Acho isso uma besteira, mas é a lei, né? Então, e quanto mais tempo chegar, o prazo limite para isso, acho que se não me engano é julho do ano que vem, mas quanto mais perto chegar disso, não sei se é abril ou julho, alguma coisa assim, mas de qualquer forma, quanto mais perto chegar deste prazo, mais complicado fica a coisa, porque Bolsonaro começa a ficar exprimido pelo tempo, ele tem que achar alguma coisa antes daquele prazo. Então fez bem em fazer isso de uma vez, o PL não é o ideal, mas é aquele negócio. Desde que o Aliança Brasil deu errado, não teria outro partido que seria bom. O negócio é escolher um outro qualquer mesmo. E no final das contas, parece que se acertaram com o PL, né? O PL tem algumas vantagens em termos de controle para Bolsonaro. Você vai ver aqui, o interessante é justamente esse outro artigo aqui da Gazeta do Povo, em que a gente vai dar uma olhada sobre os motivos, as arestas que faltavam a parar aí, que parece que foram acertadas agora, né? E como a gente tinha adiantado, a questão toda é São Paulo primeiro, mas tem alguns outros estados também, Amazonas, Pernambuco, como é que eles falam aqui, ó? Amazonas, Alagoas e Pernambuco. Mas esse daqui, embora seja importante, lógico, mas era menos crítico, porque São Paulo não deixa de ser uma coisa bastante importante dentro do Brasil. São Paulo é 40% da economia brasileira, no final das contas, quem manda em São Paulo manda numa parte boa do Brasil, né? E não é segredo de ninguém que o PSDB é muito forte lá em São Paulo. Então, por isso que o PL apoiava o PSDB por lá. A ideia do PL, antes desse acordo com o Bolsonaro, era continuar apoiando o Diego Garcia. E o Bolsonaro quer lançar o Tarcísio como candidato em São Paulo, né? E São Paulo é aquele negócio. São Paulo, eu acredito que existe falta de um candidato, de fato, de direita lá em São Paulo. O pessoal realmente tem interesse em buscar um nome novo. Eu acho que um nome novo na disputa tem realmente alguma chance. O pessoal do PL acha que ele não tem cacife eleitoral e coisa e tal, mas a verdade é essa. A verdade é que o eleitorado ansia por nomes novos. Esse pessoal que já está na política há muito tempo e coisa e tal acaba sendo marcado de forma negativa. Então eu não vejo nenhum problema não. Eu acho que o Tarcísio tem chance lá. Eu acho que na verdade a maior dificuldade para o Tarcísio é o Weintraub, tá? Se o Weintraub de fato se candidatar a São Paulo, ele faz sombra sobre o Tarcísio, e só. Se o Tarcísio ficar sozinho como candidato de direita em São Paulo, ele janta esse pessoal todo do PSDB e do PT que estão lá há muito tempo, mesmo que o pessoal do PL ache que ele não tenha cacife eleitoral e coisa e tal. Como eu disse para vocês, para o Bolsonaro, essa eleição tem uma característica diferente, tá? Porque ele agora já está na presidência, então ele já tem a máquina pública na mão, ele tem essa vantagem para se reeleger. Em São Paulo, isso também acontece favorecendo o Dória, e principalmente se o Dória se o Dória não for indicado pelo PSDB, a convenção do PSDB ainda está aquela confusão toda do aplicativo, não se sabe ainda quem será o candidato do PSDB, mas se o Dória não for candidato, ele vai ser candidato à reeleição. Aí, nesse caso, também ele leva uma vantagem em São Paulo, por mais que ele tenha feito um mau governo e coisa e tal. Quem tem o governo na mão, quem tem a máquina na mão, tem sempre uma vantagem muito grande de reeleição aqui no Brasil. Mas ainda assim, mesmo com isso, eu acho que o Tarcísio tem capacidade. O Weintraub tem mais, tá? Mas o Tarcísio tem também capacidade de ganhar lá.
De qualquer forma, é o presidente que decide, ele quer o Tarcísio, né? Então, aparentemente, foi isso que foi acertado. Foram acertadas também algumas vagas de Senado. O Senado, estrategicamente para Bolsonaro, também é muito importante, porque hoje é uma casa que ele não tem uma maioria lá tranquila. Aliás, eu não sei nem se tem a maioria, mas tem dificuldade de passar qualquer coisa por lá, ao contrário da Câmara, que ele tem uma certa facilidade já. Mas no Senado é um caso crítico, ele precisa reverter a situação lá no Senado para ter, eventualmente, um pouco mais de poder no segundo turno, né? Então ele está planejando colocar algumas pessoas-chave para do PSL, que são do PSL aliado ao Bolsonaro, né? Porque o PSL, vocês lembram, metade ficou com Bolsonaro, a outra metade debandou, virou crítico do Bolsonaro, né? Então, parece que vai ter gente em Minas Gerais, vai ter gente em São Paulo, deve ser o Ricardo Salles, que é o ex-ministro do Meio Ambiente. No Rio de Janeiro, a Antônia Fontinelli pode ser candidata ao Senado aqui, e no Espírito Santo, o Magno Malta. Então já está bastante desenhado esse cenário de Bolsonaro para o ano que vem, né? Bom, uma coisa que falta aqui, aqui eles falam sobre a questão do Amazonas, e Pernambuco e Alagoas, mas basicamente não está ainda acertado. O que está acertado é que eles vão chegar num acordo. O Bolsonaro tem o poder de definir isso daí, mesmo lá no Amazonas, onde tem o Marcelo Ramos, que é um forte opositor do governo, o diretório já avisou que vai acompanhar a decisão nacional, então tem carta branca para acertar o que tiver lá, então não vai ter muito problema nisso daí. Não está definido ainda, mas é só questão de negociação, né? A grande questão que falta aqui ainda é o apoio em Minas Gerais. Isso é um ponto-chave, porque Minas Gerais, todo mundo sabe, é o segundo estado maior em termos de economia no Brasil. Não sei se é o segundo ou terceiro agora, se o Rio é em segundo. Mas enfim, de qualquer forma, é um colégio eleitoral muito importante, porque em número de eleitores, Minas Gerais é muito maior do que o Rio de Janeiro. Então não tenha dúvida, Minas Gerais é muito importante em termos eleitorais. Se não me engano, desde sempre, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, né? Então, o pessoal sabe que é importante lá, e Bolsonaro quer, inclusive, indicar um vice de Minas Gerais. Muita gente fala do Zema ser vice do Bolsonaro. Eu não acredito nessa hipótese, tá? Mas eu também não acredito nessa outra hipótese aqui, que foi levantada pela Beta Megali, né, lá no Globo. Lembra que o Globo é de oposição a Bolsonaro, então eles querem forçar a separação de Bolsonaro e Zema, porque Zema sempre teve uma atuação bastante alinhada a Bolsonaro. Não foi 100% alinhada, eu sei, Zema também botou umas medidas de contenção na pandemia, que eu também discordo e coisa e tal, mas se você comparar com a média dos governadores, ele estava dentre os mais alinhados a Bolsonaro aí, no trato da pandemia, na questão da economia também. Achei que fez uma boa administração em Minas Gerais, então, aliás, uma coisa que é muito bacana, porque isso é um teste para gente nova, né? Ter uma boa administração assim, é algo difícil. Olha o que aconteceu aqui no Rio com o Witzel, que resolveu brincar de ser oposição a Bolsonaro, jogou no lixo a carreira política dele completa por pura vaidade própria, narcisismo, enfim, ou ignorância mesmo, burrice, né? Enfim, no final das contas, o Moro está aqui na coluna da Beta Megali, está falando que não, que pessoas próximas a Zema falam que ele não vai se ligar nem a Bolsonaro, nem a Lula, que ele vai focar no candidato do Novo, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e que aconselharam ele a não tirar foto com Bolsonaro lá em Dubai, não sei o que lá, embora tenha foto dos dois lá em Dubai à vontade por aí. Ou seja, mas lembra, isso daqui é jornal da oposição falando. Eles querem afastar o Zema de Bolsonaro justamente porque é uma peça importante. Então, eu não acredito que o Zema vá ser vice do Bolsonaro. Não acho que vai. Não tem por que fazer isso, não tem interesse para o Zema isso. O Zema vai se candidatar ao governo do Minas, vai se reeleger governador de Minas. Agora, certamente vai contar com o apoio do Bolsonaro e vai dar apoio ao Bolsonaro também. Por que isso? Porque, lembra, essa é uma das vantagens de quem está na situação. Existe um monte de coisa que Bolsonaro pode fazer por Zema, em termos de ações do governo federal, em termos de ajuste, em termos de contrato, em termos de melhorias. Então, esse tipo de coisa é justamente o que dá poder a quem está na cadeira de presidente de se reeleger. Como eu falei, não é ilegal, não é nada ilegal, não é nada antiético, nada disso, né? É do jogo político. E então, certamente, existe embora o pessoal da oposição esteja muito preocupado aqui,
O Moro parece que foi visitar ele ontem, queria o apoio dele, não sei o que lá, ele não prometeu apoio para ninguém, tá certo, tá cedo ainda para falar qualquer coisa, mas é aquilo que eu falei, a própria reportagem aqui denota desconhecimento dela do assunto, porque, por exemplo, ela fala aqui que o cara vai ser, vai pedir voto para o candidato do seu partido, o Novo, por fidelidade à sigla. Ela não sabe, ou talvez se omitiu propositalmente, que o Novo impede reeleição. O Novo não pode ter reeleição. Então o Zema não poderia se candidatar pelo Novo a Minas Gerais. Então por isso que o Zema já está de saída do Novo. Então certamente ele não vai apoiar o candidato do Novo para presidente, nem o que for, né? Para onde vai o Zema, a gente não sabe, mas certamente ele tem uma força muito grande para ele apoiar Bolsonaro. Eu torço para que isso aconteça, que o Zema se candidate à reeleição e apoie Bolsonaro. Eu acho que seria o ideal nesse assunto, né? Enfim, vamos ver, mas parece que as coisas estão se fechando para a eleição de 2022. É aquele negócio, é do jogo político, do ponto de vista libertário isso daqui é só um grande Big Brother do pessoal brincando de um eliminar o outro e coisa e tal. Não deixa de ser engraçado a gente ver essas coisas aí, ver essas novidades. A verdade é que isso aqui não muda nada no longo prazo, como eu falei para vocês. Muito mais importante do que a eleição de presidente ou de quem quer que seja para o ano que vem, é justamente ver como a população está migrando fora da esquerda, está abandonando essa ideia de Estado grande controlador como o grande solucionador dos problemas do país. Não, quem resolve o seu problema, meu amigo, é você e mais ninguém. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Olha só quem diria que teríamos uma boa notícia do STF, né? As contas de luz e telefone podem ficar mais baratas devido a uma decisão do STF que limita o poder de tributar dos estados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Deep State Libertário, Cachorro de Três Patas mijou, caiu, Peter Sem Barba, Delírio Coletivo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que caso curioso. Isso daqui é uma coisa bacana, uma coisa interessante esse negócio. O que aconteceu, né? Vocês sabem que aqui no Brasil, praticamente tudo que você compra, você paga imposto. Basicamente imposto. O valor da coisa mesmo é mínimo, né? E das coisas que você tem aqui no Brasil mais caras estão energia elétrica e conta de telefonia. São absurdamente caras aqui no Brasil. E por quê? Porque a energia elétrica aqui no Brasil é cara? Porque a telefonia no Brasil é cara? Não, é barato. A questão é justamente imposto. Absurdo a quantidade de impostos. E dentre os impostos mais agressivos está o ICMS, que é cobrado pelos estados, desculpa. E o que acontece nesse caso, né? O questionamento que havia é o seguinte: o imposto ele tem uma série de regras, uma série de limitações constitucionais lá, né? E uma dessas limitações é a questão de seletividade e essencialidade dos bens. Então, por exemplo, as lojas americanas contestaram no STF que para brinquedos e fogos de artifício o ICMS em Santa Catarina era de 17%. Enquanto energia e telecomunicações, que são essenciais, tem uma alíquota maior. Ou seja, a alíquota deveria ser baseada no quão essencial é aquele negócio, só que na verdade não é. O que os estados fazem? Eles colocam aqueles valores mais altos naquilo que você não tem como deixar de comprar, né? Porque, por exemplo, se botar um valor muito alto para brinquedo e fogo de artifício, as pessoas não vão comprar brinquedos, não vão comprar fogo de artifício. O Estado acaba não recebendo. Agora, se você bota isso em energia elétrica, pô, ninguém vive mais sem energia elétrica hoje em dia. Então as pessoas vão continuar comprando. Pode até diminuir o gasto, mas vão continuar comprando, né? Então, eles apontaram esse problema de que a seletividade estava errada, isso contraria a Constituição, algumas coisas eram 17%, a energia era 25%.
E no final das contas, a tese do Estado é que ele considerava que a capacidade contributiva dos contribuintes deve ser considerada também, não só o quão essencial é aquele valor, né? Aquele bem que está sendo vendido. Só que no final das contas, o STF decidiu que não, que a questão é a essencialidade. Você não pode botar um imposto mais caro em algo que é mais essencial que outros, né? Veja, isso daqui não quer dizer muita coisa não, tá? Porque o que vai acontecer nesse caso, você sabe, né? Você acha que... Bom, o que aconteceu, na verdade, neste momento, cortou-se esse imposto, tá? E, aliás, isso é uma dica boa, tá? Se você quiser entrar na justiça, fazer uma brincadeira, eu acho que para contribuinte de casa individual pode dar pouca coisa, mas uma empresa grande que consuma muita energia, consuma muita telefonia, pode aproveitar e entrar na justiça exigindo devolução de tudo que foi pago a mais nos últimos anos por essa conta aqui. Gente, tem muita coisa assim, tá? Tem uma contribuição que vinha na conta de luz, que foi declarada inconstitucional um tempo atrás aí, e é que dá trabalho. Você tem que entrar na justiça, tem que contratar um advogado, entrar na justiça, mas você recebe esse dinheiro. Recebe assim, né? Tem um esquema lá de você parar de pagar outra coisa, compensar em outro imposto e coisa e tal, mas de qualquer forma você ganha alguma coisa do Estado, tá? Isso não é uma coisa impossível, não. Então, e lógico, isso aqui é uma coisa que resolve o passado, mas o futuro não, né? Sabe por quê, né? O que o Estado vai fazer? Ele vai pegar o fogo de artifício e o brinquedo e vai aumentar para 25%. É o que ele vai fazer. Então, no final das contas, não deixa de ser uma boa decisão. Muita gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso daí, ou recuperar um pouco do dinheiro que foi roubado pelo Estado, mas no final das contas não adianta, né? Esse negócio de imposto é roubo mesmo, é um absurdo completo. A mera existência disso, qualquer imposto acima de zero é roubo, é um absurdo. Bem ou mal, foi um passo na direção correta, né? E olha que curioso aqui. O Rio de Janeiro é o que tem o maior percentual, chega a 29% no Rio de Janeiro e no Paraná. Eu vou dar uma olhada, conforme for, vale a pena entrar na justiça contra a Light. Eu ia adorar isso, para ganhar um dinheiro desse governo aí, realmente. Enfim, é isso daí. É uma boa notícia, não é notícia ruim, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.